Eu quero desejar uma boa tarde aos meus alunos, os ex-alunos e aqueles que acompanham. Nós estamos no dia 26 de abril de 2020. É um dia de domingo. E eu desejei falar para vocês sobre um pensamento extremamente importante que na maioria dos compêndios de filosofia é denominado de pensamento pré-socrático. Desse modo, o pensamento pré-socrático ele é um pensamento inaugural. Alguns compêndios vão chamar de período naturalista, o período naturalista, o período pré-socrático, né? O objeto dessa escola é exatamente fazer um estudo aprimorado, né, sobre a natureza. A preocupação é o mundo físico, né? Então eu consegui fazer uma leitura do livro Os Pré-Socráticos, que foi publicado pela editora Abril na década de 70, e o livro também do Danilo Marcondes. Então, quando nós falamos em pensamento pré-socrático, nós estamos falando de uma filosofia que teve o seu desenvolvimento na Grécia. Só que quando eu falo em Grécia, eu não estou falando nesse pequeno palco grego de hoje, mas eu falo do Mediterrâneo, né? De uma Grécia que desenvolveu as cidades-estados, né? A polis com conflitos, uma polis com uma soberania, com independência, e o desenvolvimento do mundo grego, que está tanto no Mediterrâneo até chegarmos no sul da Itália e na ilha da Sicília. Então, na verdade, o mundo grego é composto, né, de todas essas regiões, e nós estamos a pensar no século 6 a.C. e 5 a.C. Ora, se o mundo era explicado através do mito, né, de um pensamento mítico, da cosmogonia, do religioso, o mundo agora vai passar a ser explicado, né? E como o homem sempre teve uma grande preocupação, porque o homem nasce, cresce, desenvolve, amadurece, morre, e a preocupação é: qual é a causa primeira disso tudo? Então, nesse primeiro momento, que nós entendemos como período naturalista, né? O período da physis, vamos explicar o mundo físico, uma cosmologia. O período naturalista ou pré-socrático é formado por várias escolas. Não que essas escolas, o seu desenvolvimento é em um único
lugar, não é? Essas escolas vão polvilhar toda a região do mundo grego. Toda essa civilização, chamada de civilização grega, inicial do século 6 e 5 a.C. Então as escolas se desenvolvem, né? Nós vamos ter a escola jônica, com as suas teorias sobre a natureza, desenvolvidas por Tales de Mileto, por Anaximandro, né? Por Xenófanes, por Heráclito, por Anaxímenes. E vamos ter uma escola italiana, né? Onde houve o desenvolvimento na escola italiana dos pitagóricos, sendo Pitágoras, né, o nome mais emblemático, Filolau de Crotona, Parmênides, Zenão de Elea e Melícios de Samos. Mas houve também um terceiro movimento, né, bem pluralista, bem eclético, onde nós temos os nomes de Empédocles, de Agrigento, né? O nome do Leucipo, de Demócrito, de Anaxágoras. Então, são esses os nomes dos intelectuais do mundo pré-socrático que nós dizemos, que eu digo que eles apresentam três coisas que são importantes para um filósofo, né? A curiosidade, o espanto e a admiração. Ser filósofo é ficar espantado, é ainda ficar espantado, não é? É ter a curiosidade do pesquisador, é a admiração, é o ficar admirado em busca, não é, de soluções, de perguntas. Então as perguntas são importantes, não é? Para onde nós caminhamos? Nós fizemos essa viagem, viemos de onde? Para onde vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Então, esse período, chamado período naturalista pré-socrático, o grande motor, a grande vontade, né, dessa pulsão cognitiva desses teóricos, eu chamo de teóricos já, porque eles dão o cimento, a base, né, para o desenvolvimento de todas as ciências. Então, esses filósofos pré-socráticos, essa filosofia pré-socrática tem um caráter crítico, não é? As teorias apresentadas por Tales de Mileto, por Anaximandro, por Anaxágoras, essas soluções que às vezes vêm através de poemas, às vezes vêm através, não é, de escritos, eles não têm o caráter, eles não são dogmáticos, não é? Também não eram apresentadas como sendo verdades absolutas, verdades definitivas. Era possível haver uma discussão, haver a divergência, haver uma discordância dessas construções, não é? Essas divergências eram boas, porque traziam novas construções, novas respostas para a explicação do mundo físico, para a explicação do início de tudo, da causa primeira de tudo. Então, desse modo, esses filósofos possuíam essa curiosidade, não é? Esse espanto. Eles ficavam admirados. E eram através de uma razão, de uma racionalização, de uma busca, de observações de anos e anos, que eles tentaram explicar, né? Que eles tentaram iluminar. É uma
primeira luz. Então, esse pensamento era aberto a reformulações, a discussões, a correções, a transgressões, a uma polifonia muito grande entre eles, a uma pulsão cognitiva. Né? Então, essa é uma atitude nova com relação aos mitos. Não é que eles abandonassem o mito, mas era possível, né, a partir de agora, ter uma nova atitude intelectual. Né? Eles trazem uma grande novidade. E é por isso que, na escola jônica, eles organizaram uma teoria sobre a natureza. Tales de Mileto começa a explicar esse primeiro motor a partir da doutrina da água, não é? Anaximandro, ele elabora uma construção para explicar o princípio de tudo e chega à conclusão, não é? Que há um princípio primeiro, que esse primeiro motor é o apeiron. É uma primeira tese, é uma primeira hipótese para explicação do mundo físico, para trazer soluções ao mundo físico. Heráclito é um pensador mais difícil, mais obscuro, não é? Mas Heráclito, ele vai trazer uma filosofia de movimento, uma filosofia muito que tem a pluralidade. Por isso que o fogo, não é exatamente a grande metáfora que vai explicar, não é, a construção de Heráclito, no sentido de que tudo muda, de que tudo flui, de que nada é fixo, no sentido em que em tudo existem os opostos. No dia eu tenho escuridão e claro, né? Em todas as coisas da natureza eu tenho mudanças que são contínuas. Daí essa construção filosófica a partir desse princípio em que tudo muda, tudo flui. A água de um rio não é a mesma água e nem quem toma banho no rio é o mesmo. Tudo isso passa a ser chamado de dialética. Não é à toa, não é, que Hegel vai buscar exatamente na filosofia de Heráclito o motor para o desenvolvimento da dialética, de uma dialética, de um pensamento, né, mostrando todas essas mudanças. E posteriormente é seguido por Marx, que retoma que retoma Hegel. Né? Então, com Heráclito de Éfeso, nós temos exatamente uma realidade explicada a partir de transformações contínuas. É sempre o ser, é o vir a ser contínuo. Então, Heráclito é o primeiro homem do mundo filosófico, é o primeiro filósofo, né, a descortinar uma filosofia dialética. E isso é mostrado a partir de compreensões da natureza, né, do rio que se movimenta, do homem que nasce, que cresce, que amadurece e que morre e que está em constante transformação. Nós temos ainda na escola italiana uma visão mais abstrata, uma visão extremamente, né, extremamente abstrata, para Pitágoras de Samos, né, que ele vem da cidade de Samos. Pitágoras é o pensador, né, que utiliza o número para mostrar que tudo pode ser explicado a partir do número. A partir do número pode haver um exame constante da natureza. Por quê? Porque a matemática seria a explicação
para todas as coisas. Pitágoras, ele constrói todo um pensamento matemático, né? E nós podemos perceber com muita clareza que até os dias de hoje os números servem de elemento, de padrão de raciocínio. Se você vai ler um exame de sangue, um exame, não é? Um hemograma, você utiliza os números. Todos os sujeitos humanos são representados por um número. É o número da identidade, é o número do CPF, é o número da conta bancária, é o número do registro, é o número do talão do cheque, não é? Então, o mundo da arquitetura, o mundo da música, tudo isso é representado a partir de quê? De número, dessa representação numérica, dessas construções numéricas. Então, o número para Pitágoras é o primeiro movimento, é o primeiro motor para a explicação de tudo isso. Mas nós temos também um pensador no mesmo ramo dessa escola, né? A escola italiana, que é Parmênides. Com Parmênides, nós vamos ter um construto teórico muito importante, porque ele é lógico, metafísico e filosófico, que coloca o pensamento, né, como o ser. O que é o ser? O ser é o ser pensante. Então, há um princípio em Parmênides, é o princípio da identidade do ser. Então, a partir desse princípio, né, você pode dizer que o ser é, o não ser não é, só existe o que pode ser pensado. Tá certo? O que não pode ser pensado não existe. Vejam que é a partir de Parmênides que há toda uma construção de uma formulação lógica do pensamento, né? Uma primeira metafísica. Parmênides é retomado pelos teóricos que vêm posteriormente, né? Vai ser as construções de Parmênides são retomadas no período sistemático. Temos também uma escola mais pluralista, é a escola, não é, de Empédocles, os eleatas, né? Aliás, eles é um pensamento mais eclético, mais pluralista. Esse pensamento pluralista, né, pode ser visto exatamente em Empédocles de Agrigento. Empédocles vai examinar o que os outros pensadores já tinham dito, né? Exemplo, Tales de Mileto, quando faz toda uma doutrina defendendo a água, tá certo? Quando Anaxímenes defende que a causa primeira, né, num estilo bem poético, é o ar. Então, o ar é o princípio de tudo. Xenófanes, quando mostra que todas as coisas, né, no entendimento de Xenófanes, todas as coisas, toda essa lógica de explicação para uma primeira realidade vinha da terra, enquanto Heráclito mostra que era o fogo. Então, no pensamento plural de Empédocles, existe uma doutrina, não é? A doutrina dos 4 elementos, que ele retoma dos teóricos anteriores. Essa doutrina dos 4 elementos é para mostrar que existe uma raiz fundamental de construção de todo o mundo físico. E essa raiz é a terra, é o ar, é a água e é o fogo. E nós somos isso, não é? Nós somos essa mistura. O homem não produz a sua água,
não produz a água que bebe, nem que necessita no corpo. Por isso que o homem tem que respeitar a natureza e defender a natureza. O homem não produz o próprio oxigênio. Se ele não produz o próprio oxigênio, ele precisa de ar. Ar é oxigênio. Se ele não produz esse ar, ele precisa também respeitar a natureza, não é? Nesse sentido, respeitar a terra. Ele precisa de sódio, de potássio. O sistema cardíaco, respiratório, todo o nosso corpo, não é? Está exatamente misturado com tudo isso. A água, o fogo, a terra. Nós precisamos, né, de fogo, precisamos da glicose. A glicose é um fogo dentro de todos nós. E uma escola extremamente interessante vem com Leucipo e Demócrito, né? Leucipo funda uma escola e Demócrito traz a explicação mostrando que é o átomo. A causa primeira de todas as coisas é o átomo, tá certo? Posteriormente, muitos séculos depois, é que vão realmente dizer, o que Leucipo e Demócrito diziam está aqui nas pesquisas, dentro das universidades. Realmente o átomo existe. E hoje, com uma complexidade enorme, né? A tabela periódica dos elementos químicos está aí para mostrar o quanto esse pensamento foi importante para a sistematização de toda essa construção da química, da física, da biologia. Então, com Leucipo e Demócrito, nós temos a escola atomística, não é? E o Anaxágoras de Clasomena vai explicar toda a matéria, toda a causa primeira, a partir também de uma abstração, que essa abstração ele denominou de homeomerias, né? Então, a realidade era composta de uma multiplicidade destas homeomerias. Então, nós temos 3 pontos de vista teóricos enormes, tá certo? Nós temos um ponto de vista de Anaximandro, que vai dizer que é o apeiron, vai formular, né? Vai formular um pensamento a partir, né, do apeiron. Nós temos o Anaxágoras, que vai formular todo o seu pensamento para explicar a realidade a partir das homeomerias, e temos o pensamento de Demócrito, né, atuando com Leucipo, no sentido de explicar. É um cérebro criativo, né? É um cérebro que explica através de um raciocínio, né? De um primeiro motor, de uma pulsão intelectual, com reformulações, com discussões, com correções, não é? Que sustentam exatamente esse primeiro motor da filosofia, que é o pensamento pré-socrático, chamado também de período naturalista. Então, esses pensadores, extremamente importantes, é a matriz, né, do pensamento filosófico até os dias de hoje. Obrigado.